Olá, boa noite. Boa noite. Filha de Temer depõe a Polícia Federal no inquérito sobre o decreto dos portos. Reforma da casa foi paga com dinheiro vivo e existe a suspeita de ligação com propinas. A Lava Jato manda prender 45 doleiros envolvidos com corrupção. Eles são acusados de lavagem de mais de $1,5 bilhão de dólares em dezenas de países. O processo contra Lula pelo sítio de Atibaia vai continuar com o juiz Sérgio Moro. O ministro Dias Toffoli do Supremo rejeitou o pedido da defesa para retirar o caso de Curitiba. O Supremo restringe o foro privilegiado para deputados federais e senadores. Agora ficam apenas crimes ligados ao mandato. O restante vai para a primeira instância. O secretário da Segurança de São Paulo afirma que incêndio foi causado por curto-circuito. Uma família de sem-teto conta que ligou 3 aparelhos em uma única tomada e viu o início do fogo. Após 2 dias de trabalho manual, os bombeiros passam a usar máquinas pesadas nos escombros. Edifícios vizinhos que estão interditados passam por vistoria para risco de desabamento. O Jornal da Gazeta está no ar. Bombeiros continuam as buscas nos escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo e não descartam a possibilidade de encontrar pessoas com vida. Enquanto isso, os desabrigados recebem ajuda para reconstruir suas vidas. Na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Largo do Paissandu, não param de chegar doações. Pessoas que vieram de longe para ajudar e olham perplexas para o que sobrou do edifício Wilton Paz de Almeida, depois do incêndio e do desabamento. Gente morta aí debaixo, sem ter onde morar, triste. As crianças, né? As pessoas que ficou desamparada, tudo isso mexeu comigo. Vim trazer uma doação de roupa para eles. Muitos desabrigados perderam todos os documentos. Cartão do SUS, Bolsa Família. Então, o que precisa hoje, primeiramente, é RG. Tem gente que não era registrada em São Paulo, então tem que recuperar certidão de nascimento. Hoje, o Corpo de Bombeiros mudou a estratégia para tentar localizar possíveis sobreviventes. As máquinas já estão trabalhando sobre os escombros. Antes, tudo estava sendo feito de forma manual. Isso porque já se passaram mais de 48 horas do início das buscas. No primeiro momento estava bem difícil, né, pela quantidade de escombros, de partes metálicas. Agora já temos poucas partes metálicas. O resfriamento foi eficaz, então o local não está tão aquecido e também tem menos fumaça. Temos o operador da máquina, que é um civil, e temos o homem do Corpo de Bombeiros ao lado dele. Qualquer movimentação de estruturas, havendo alguma anormalidade, o homem do bombeiro está ali ao lado, observando visualmente. Podem ser criadas cavidades, espaços em que uma vítima se encontre lá presa, não consegue às vezes se mover, mas ainda com vida. Vamos trabalhar acreditando nisso, apesar de sabermos, é improvável devido a uma grande tragédia, sim, mas o Corpo de Bombeiros vai trabalhar incansavelmente acreditando sim que possa haver vida. Além do trabalho intenso no meio dos escombros, há uma grande preocupação com os prédios vizinhos que também foram atingidos pelo fogo. Neste, a lateral está com rachaduras e um buraco se abriu. Imagens feitas do alto pelo Corpo de Bombeiros mostram o tamanho da destruição e os danos causados à igreja luterana, que fica ao lado. Aqui é o interior da igreja, e a igreja totalmente destruída. O teto veio abaixo, olha só, subindo aqui o mezanino, aqui como ficou. Por segurança, durante a tarde, os trabalhos no local chegaram a ser suspensos algumas vezes. Oficialmente, 4 pessoas estão desaparecidas. Um morador chamado Ricardo, que quase foi resgatado durante o incêndio e caiu junto com o prédio no desabamento. Além de Selma Almeida da Silva e os 2 filhos dela, que são gêmeos. A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado iniciaram hoje o atendimento habitacional provisório aos desabrigados. Até o momento, 56 famílias comprovaram que viviam no prédio. Será disponibilizado a elas um auxílio moradia
de R$ 1.200 no primeiro mês e de R$ 400 a partir do segundo, pelo período de 1 ano. A Defesa Civil nega que os prédios em volta ali do edifício que desabou no centro de São Paulo corram risco de cair. A repórter Fernanda Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Fernanda. Olá, Estela, boa noite a todos. O coordenador em exercício da Defesa Civil de São Paulo, Edson Quadro, disse agora há pouco que 5 prédios foram sim interditados. Eles têm danos importantes, mas nenhum prédio está condenado e não há risco de desabamento. Os prédios seguem sim sendo avaliados por miras a laser que monitoram a movimentação estrutural de cada um, mas ele negou que há risco de desabamento, inclusive disse que a Igreja Luterana, que também é considerada um desses 5 prédios interditados, não tem risco de desabamento. Ele disse nas palavras dele que o que já tinha para cair da igreja já caiu. Os prédios que demandam mais atenção são esses mais estreitos aqui em frente ao local do desmoronamento. Os proprietários foram chamados, eles vão ter que providenciar um escoramento andar por andar e depois avaliar a viabilidade da edificação, ou seja, se ela poderá ser novamente habitada ou se ela será condenada e demolida. Os outros prédios desta rua, que chama Antônio de Godoy, além desses 5, também foram esvaziados pela Defesa Civil e pelos bombeiros, mas isso para viabilizar o trabalho do Corpo de Bombeiros, a entrada de maquinários, máquinas pesadas, escavadeiras, como vimos na reportagem, elas estão sendo utilizadas agora na remoção dos escombros. E segue, então, o número atualizado de que 4 pessoas são procuradas nessa tragédia que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernanda, que volta ainda hoje com mais informações sobre essa tragédia. Depoimento da filha do presidente na Polícia Federal durou 4 horas. Segundo o advogado de Maristela Temer, Fernando Castelo Branco, ela prestou todos os esclarecimentos para o delegado responsável pelo inquérito, Kleiber Nunes. A investigação apura a origem do dinheiro da reforma na casa dela, que pode ter sido feita com dinheiro de propina. A intenção de despistar a imprensa era evidente. Por horas, os jornalistas aguardavam a chegada de Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer, e se dividiram em 2 pontos do aeroporto de Congonhas, na entrada principal de veículos oficiais e na frente da unidade da Polícia Federal dentro do aeroporto. Mas nem ela nem seu advogado foram vistos chegando. A entrada teria sido por um acesso não divulgado. A Polícia Federal quer saber por que um amigo do presidente Temer, o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, intermediou o pagamento de uma reforma na casa da filha do presidente, supostamente com dinheiro de propina. Em março, Lima Filho chegou a ficar 3 dias preso durante a Operação Scala. Segundo a investigação, ele repassou pelo menos R$2 milhões à família de Temer em 2014, mesmo ano da reforma. Metade do valor, R$1 milhão, pode ter vindo da JBS Friboi de Joesley Batista, como ele próprio relatou em delação premiada. Arquitetos que participaram da obra na casa de Maristela também foram ouvidos hoje. A casa de alto padrão de Maristela Temer tem aproximadamente 350 metros quadrados e fica aqui no bairro de Alto de Pinheiros, na zona oeste da cidade. Segundo o inquérito, os fornecedores dos materiais receberam o pagamento das mãos da esposa do coronel amigo de Temer. A polícia quer saber quanto de fato foi utilizado na obra. O repasse aos fornecedores teria sido feito em dinheiro vivo. A suspeita da polícia é de que Temer teria lavado o repasse durante a compra e reforma de imóveis. O medo do Planalto é de que outros familiares do presidente também sejam intimados, inclusive a primeira-dama. Marcela Temer pode ser chamada para dar detalhes sobre a casa que comprou em 2010 do advogado José Yunes, velho amigo e ex-assessor de Temer e que também foi preso junto com o coronel Lima na Operação Scala.
O dinheiro do negócio, R$800 mil, teria vindo de uma suposta doação feita por Temer. O presidente confirmou, mas a polícia apura se o montante saiu mesmo da conta de Marcela e foi para a de Yunes. Hoje, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Temer desconversou e fugiu do assunto quando perguntado sobre o depoimento da filha. Registre meu sorriso. Na semana passada, o presidente chamou a investigação de perseguição criminosa disfarçada. Temer é investigado na Lava Jato, acusado de receber propina para editar um decreto que teria beneficiado empresas do Porto de Santos. Ele nega ter recebido qualquer vantagem indevida de empresas portuárias. O presidente também é alvo de outra investigação. O inquérito apura o pagamento de propina aos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia, por parte da Odebrecht, o que o presidente também nega. Nova fase da Operação Lava Jato desarticula esquema que teria movimentado mais de 1 bilhão e 600 mil dólares em 52 países. O juiz Marcelo Bretas decretou a prisão de 45 doleiros e operadores financeiros. As investigações partiram da delação premiada de 2 dos operadores de propina do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, no Uruguai. Os doleiros Cláudio Barbosa, o Tônio, o Peter, e Vinícius Claret, o Jucabala. Os 2 foram soltos hoje. Um dos principais alvos da operação foi Dario Messer, apontado como o maior doleiro do Brasil e que é ligado a escândalos como os casos do Banestado e do Mensalão petista. Messer era quem captava clientes e dava lastro financeiro às operações da dupla de delatores, recebendo a maior parte do lucro do grupo. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas, que é responsável pela Lava Jato no Rio, afirma que o MPF pretende desbaratar todo o esquema estruturado pelos doleiros colaboradores, apontando os agentes e paralisando a rede de compra e venda de moedas estrangeiras em mercado paralelo. Para controlar as transações, os colaboradores informaram que operavam a partir de 2 sistemas, ST e BankTrop, nos quais eles identificavam os agentes que realizavam as transações tanto no Brasil quanto no exterior. O ST é um sistema de conta corrente, ao passo que o BankTrop é um local onde ficam registrados os detalhes das operações no exterior. Nos citados sistemas estão relacionadas mais de 3 mil offshores, cujas contas se dividem em 52 países, em transações que totalizam mais de 1 bilhão 652 milhões de dólares. A gente está fazendo os pedidos de cooperação jurídica internacional para descobrir quem são os beneficiários finais dessas contas. Acreditamos que muitas dessas contas, que atualmente são meros nomes de offshore, terão pessoas politicamente expostas assim que recebermos esses nomes. Aqui na cidade de São Paulo foram 17 mandados de prisão. As ações de busca e apreensão foram realizadas em 19 endereços, nas zonas oeste e sul da capital e também na região central. Na Grande São Paulo, na cidade de Barueri, ao menos 2 mandados foram cumpridos, um de busca e apreensão e um segundo de prisão. Em um organograma do esquema, o Ministério Público destaca todos os alvos da operação. Entre eles está o chinês Wu Yusheng, que obtinha dinheiro em espécie do comércio da 25 de março, no centro de São Paulo. As notas eram usadas para comprar dólares, ou seja, os delatores transferiam a moeda americana para uma conta indicada pelo chinês no exterior e então recebiam reais no Brasil. O Yu ficou conhecido por supostamente ser um dos responsáveis pelo fornecimento de reais em espécie para o Departamento de Propinas da empreiteira Odebrecht. Outros alvos da operação são ligados a partidos políticos e já são investigados em mais casos. O ciclo se fecha através de uma câmara de compensação. Essa câmara de compensação eram os 2 doleiros no Uruguai que se ligavam a dezenas de outros doleiros que viabilizavam essa demanda de dólar, hora de real, e isso se juntava através desse grupo, que era um grupo que ficava no Uruguai. Ministro do Supremo Dias Toffoli nega pedido da defesa do ex-presidente Lula de tirar do juiz Sérgio Moro a ação penal que trata do sítio de Atibaia.
A defesa de Lula queria anular todos os atos praticados pelo juiz. A ideia era que os autos do processo fossem transferidos para São Paulo, onde teria ocorrido o suposto crime do qual Lula é acusado. Para os advogados do petista, manter o caso do sítio sob a tutela de Moro seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, a segunda turma decidiu tirar das mãos do juiz de Curitiba os trechos da delação da Odebrecht que tratam de acusações ao ex-presidente. O entendimento foi de que o teor não tem relação direta com desvios na Petrobras. Ao negar, Dias Toffoli argumentou que o pedido de defesa de Lula não é plausível, aceitável do ponto de vista jurídico e ultrapassa o que foi decidido pela segunda turma do Supremo. De acordo com o ministro, o colegiado não chegou a discutir sobre a competência de Moro para conduzir as ações penais em curso contra o petista. Dias Toffoli disse ainda que o Ministério Público Federal poderá demonstrar a ligação dos depoimentos das delações da Odebrecht com os processos de fraudes na Petrobras. Agora, o processo do sítio segue em Curitiba. Ao negar o pedido da defesa, na semana passada, Moro afirmou que o processo tem como base, além desses depoimentos da Odebrecht, outras provas e fatos como as reformas supostamente custeadas pelo grupo OAS e por José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Nesse processo, Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para a força-tarefa da Lava Jato, a obra foi vantagem ilícita dada pelas empreiteiras. A fase é de oitiva de testemunhas de defesa. Os réus ainda não foram interrogados e não há prazo para Moro dar a sentença. A defesa de Lula disse que não iria comentar a decisão de Toffoli. E a Justiça Federal autorizou o ex-presidente Lula a receber visitas de amigos e aliados políticos às quintas-feiras, dia reservado para familiares. A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Jacques Wagner serão os primeiros a entrar. A autorização foi dada pela juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara de Execuções Penais de Curitiba. As visitas de 2 pessoas por vez, com duração de 1 hora, deverão ser aprovadas pelo ex-presidente por meio dos advogados dele. Anteriormente, só familiares com vínculo de 1º grau podiam entrar. Lula está preso desde o dia 7 de abril na carceragem da Polícia Federal, na capital paranaense. Justiça de Portugal manda soltar Raul Schmidt, empresário alvo da Lava Jato. Raul Schmidt foi preso em Lisboa pela primeira vez em 2016. Voltou para a cadeia no mês passado. Na Lava Jato, é alvo de 2 investigações. Ele é acusado de pagar propina aos ex-diretores da Petrobras, Renato Duque, Jorge Zelada e Nestor Cerveró, em troca de benefícios a empresas estrangeiras em contratos com a estatal. A extradição de Raul Schmidt foi pedida pelo juiz Sérgio Moro. Em janeiro deste ano, a justiça portuguesa aceitou enviar o empresário ao Brasil. No entanto, após vários embates no judiciário, o pedido está suspenso. A defesa alega que depois de definido o processo de extradição, Raul Schmidt conseguiu o status de cidadão português nato, o que, na visão dos advogados, mudaria o entendimento sobre o caso. A palavra final será do Superior Tribunal de Justiça, que vai decidir a questão na próxima quarta-feira, dia 9. O Tribunal Superior Eleitoral manteve hoje em liberdade o casal Antony e Rosinha Garotinho, acusados de corrupção eleitoral na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio. Antony e Rosinha Garotinho tinham sido presos em novembro do ano passado por determinação da Justiça Eleitoral de Campos de Goytacazes, mas foram libertados da prisão preventiva em dezembro por decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que era até então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No julgamento de hoje em Brasília, os ministros da Corte decidiram manter o casal em liberdade, assim como o presidente do Partido da República, Antônio Carlos Rodrigues, acusado de participação no mesmo esquema de corrupção. A denúncia do Ministério Público acusa o casal Garotinho e o presidente do PR de corrupção, extorsão de empresários, participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade na prestação das contas eleitorais. Os procuradores federais dizem que o frigorífico JBS Friboi firmou contrato fraudulento com uma empresa sediada em Macaé para a prestação de serviços de informática. O contrato era para mascarar uma doação ilegal de 3 milhões de reais para as campanhas de Rosinha e Antony Garotinho, com aval do presidente do partido. Eles negam participação em qualquer esquema ilegal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal um cheque milionário que, segundo a denúncia, comprova a participação do ministro da Agricultura em um esquema de corrupção envolvendo conselheiros do Tribunal de Contas do Mato Grosso. Na época, Blairo Maggi era governador do estado. O cheque de 4,5 milhões de reais foi pago por um posto de combustível ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, em suposto esquema para a compra de um cargo na corte, segundo a denúncia da procuradora-geral Raquel Dodge. A PGR diz que o posto era usado na época que Blairo Maggi governava Mato Grosso para mascarar os recursos do esquema no TCE mato-grossense. O dono do local, apelidado pela Operação Ararate de Posto da Propina, admitiu à Polícia Federal ter feito vários pagamentos de fachada a mando de conselheiros indicados para o TCE pelos ex-governadores Blairo Maggi e Silval Barbosa. Segundo Raquel Dodge, os valores teriam sido desviados da Assembleia Legislativa do Mato Grosso e de contratos do governo do estado por meio de contratações simuladas de serviços jamais prestados. Na denúncia apresentada ontem pela PGR ao Supremo, o atual ministro da Agricultura do governo Michel Temer é acusado de 2 crimes de corrupção. Caberá agora aos ministros da Suprema Corte decidir se tornam Blairo Maggi réu no caso. Em nota, o ministro da Agricultura disse que recebe a denúncia da PGR com indignação e estranheza, já que as mesmas denúncias foram alvo de investigação em 2014 e arquivadas na Suprema Corte. Blairo Maggi diz que o novo pedido de Raquel Dodge é uma violência contra as competências dos ministros da segunda turma, que na época decidiram pelo arquivamento. No Rio de Janeiro, tiroteios fecham 2 vias expressas. Na Cidade de Deus, uma operação da Polícia Militar deixou 6 mortos e 3 feridos. O objetivo da ação policial na Cidade de Deus era prender os envolvidos na morte do capitão Stefan Contreiras, de 36 anos, assassinado em uma tentativa de assalto no início da manhã de hoje, quando chegava para trabalhar no batalhão de Jacarepaguá. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial do BOPE baleado na operação sendo socorrido por colegas fardados. Por causa dos tiroteios, a linha amarela foi fechada ao menos 3 vezes nos 2 sentidos por 2 horas. Bora! Motoristas em pânico deixaram seus carros e tentaram se proteger junto à mureta da Via Expressa. Outra ação policial no complexo do Lins fechou a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá nos 2 sentidos por 4 horas. Aqui em São Paulo, hoje foi mais um dia de sol. O calor à tarde chegou aos 28 graus, seguido de algumas pancadas de chuva aqui e ali, bem pontuais. Será que o calor e o tempo firme predominam nos próximos dias? Mariana Armentano traz os detalhes. Entre amanhã e domingo, a tendência é que o ar seco ganhe força e afaste as chuvas em boa parte do país. Para amanhã, ainda podemos ter algumas pancadas de chuva ali entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Também pode chover ainda no interior do centro-oeste até a região norte, pegando o litoral norte nordestino. Já na costa leste, esse verdinho claro aqui representa uma chuvinha fraca, passageira e bem isolada. Vamos ver como fica o dia amanhã em algumas capitais? Em Recife, chuvinha rápida e calor na casa dos 29 graus à tarde. Faz 29 também em BH, mas por lá tempo firme, assim como no Rio de Janeiro, onde os termômetros ficam entre 19 e 32 graus. E na capital gaúcha, mínima de 20 e máxima de 28, com chuvas principalmente a partir da tarde. Já o estado de São Paulo volta a ficar sob o domínio de uma forte massa de ar seco nesta sexta-feira. Com isso, o sol brilha forte e não há previsão de chuva em nenhuma região. Há condições para a formação de névoa e nevoeiro ao amanhecer na faixa leste, mas ela logo se dissipa, dando lugar ao sol. E olha como continua quente. Chega a fazer 33 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 33 também na cidade de Araraquara, 32 em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, em Bauru e em São Carlos. E no litoral, calorão de 30 graus em Santos e também em Caraguá. Para a capital paulista, podem esperar também um calor atípico para o outono nesses próximos dias, viu?
Nessa madrugada, mínima prevista de 17 e máxima amanhã à tarde na casa dos 29 graus, com tempo firme. No final de semana, o sol se mantém e o calor também, viu? No sábado, os termômetros ficam entre 18 e 29 graus e no domingo um pouco mais fresquinho, entre 16 e 28 graus por aqui. A Prefeitura de São Paulo identificou e demitiu o funcionário que determinou a pintura do convento na região central. O prédio será restaurado. Segundo a Prefeitura, a fachada do convento São Francisco foi pintada após a solicitação indevida de um funcionário que atuava como assessor técnico da Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais. O nome dele não foi divulgado, mas ele foi desligado do cargo. A fachada do convento amanheceu pintada no dia 25 de abril. O monumento, construído na década de 1940, é tombado como patrimônio histórico e requer autorização para pintura ou qualquer intervenção. Após atingir ontem a maior cotação em quase 2 anos, o dólar teve um recuo hoje de 0,5% e fechou valendo R$ 3,53. A queda foi influenciada pela atuação do Banco Central, que aumentou a oferta de swaps cambiais, equivalente à venda de dólares no mercado futuro, para tentar conter a disparada da moeda americana. A produção industrial brasileira teve uma pequena queda em março, mas ainda conseguiu fechar o primeiro trimestre do ano com alta. Na passagem do segundo para o terceiro mês de 2018, a indústria recuou 0,1%, informou hoje o IBGE. Já no acumulado do primeiro trimestre, a atividade fabril avançou 3,1% em relação ao mesmo período de 2017. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A indústria, assim como toda a economia, mostrou uma perda de ritmo nos primeiros meses do ano. Ainda há um processo de retomada, só que mais fraco do que se esperava. Havia uma aposta muito grande em uma reação mais firme do mercado de trabalho, que também registrou aumento do desemprego no primeiro trimestre e em um impacto maior da queda dos juros básicos, mas o custo do crédito permanece muito alto. Em algum momento, essas mudanças devem ficar mais perceptíveis. O emprego deve crescer nos próximos meses e o custo do crédito deve cair, não só acompanhando os cortes da taxa básica, mas também por uma série de medidas tomadas pelo governo para induzir esse movimento. A resistência dos bancos em cortar com mais intensidade as taxas do crédito tem sido alvo de críticas e de análises para que se tente detectar os motivos dessa situação, se é a concentração bancária, aversão ao risco, custos do próprio sistema ou outros problemas. Mas, enfim, o que temos é a economia crescendo de forma muito gradual e longe de reverter todo o retrocesso que houve durante a fase mais pesada de crise. A indústria, por exemplo, opera hoje num patamar 15,3% abaixo do pico registrado em maio de 2011. É preciso considerar também que estamos em um ano de eleições e eleições das mais incertas e importantes dos últimos tempos. O programa econômico do futuro governo e a capacidade de articulação com o Congresso serão decisivos para os rumos da economia. Essa expectativa, claro, acaba atrapalhando, já que pesa nas decisões de investimento, nas contratações das empresas, no comportamento dos consumidores e até do mercado. O dólar já deu sinais disso. Subiu no exterior, é certo, mas ganhou impulso por aqui pelas incertezas domésticas. O Banco Central está atuando para conter a alta, mas o fator eleições ainda pode provocar muita volatilidade, assim como as condições externas. O bom disso tudo é que o Brasil, mesmo aos tropeços, vem se recuperando. 2018 não deve ser uma maravilha, mas deve ser bem melhor que os últimos anos. Boa noite. Supremo Tribunal Federal restringe o foro privilegiado. A Corte decidiu reduzir o alcance da prerrogativa para deputados federais e senadores. Por 7-4, a maioria dos ministros votou favorável ao entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso de que o foro privilegiado deve ser somente para crimes cometidos no exercício do mandato e em função do cargo. Ou seja, deputados federais e senadores que forem réus em ações que não se encaixarem nessas condições poderão ser julgados por juízes de primeira instância. Esta foi a 5ª sessão que o Supremo dedicou à análise do tema. O julgamento começou há quase um ano, em 31 de maio de 2017, e teve 2 pedidos de vista.
Todos os ministros foram favoráveis à restrição do foro privilegiado, mas houve divergência sobre o alcance da medida. O ministro Gilmar Mendes foi o último a votar. Apesar disso, ele disse que as alterações no foro não é tarefa do Supremo, e sim do Congresso. E veja, eu concordo com as premissas de que o sistema tem que ser modificado. Tornou-se insuportável para o Supremo o manejo desse sistema com essa proliferação das ações criminais. Todavia, não é tarefa nossa. O impacto da decisão ainda vai ser calculado pelos ministros. Segundo o Supremo, há cerca de 540 inquéritos e ações penais em tramitação na Corte envolvendo pessoas com foro. Na Lava Jato, são mais de 100 inquéritos envolvendo os principais políticos do país com mandato. Caberá ao ministro relator de cada um desses inquéritos ou ações analisar quais deverão ser enviados à primeira instância da Justiça por não se enquadrar nos novos critérios. Os próprios ministros têm dúvidas de quais casos serão encaixados e avaliam que há chance de gerar uma enxurrada de questionamentos sobre competência. Agora o comentário de política de José Neumann e Pinto. Um Estado de direito de vergonha não tem foro privilegiado nenhum, porque o principal conceito de uma democracia é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. O deputado, o senador e o governante, seja ele de que nível for, tem mais obrigação de cumprir a lei, não sei mais, mas tem obrigação de cumprir a lei que eles escrevem, aprovam ou executam. O Supremo nos passou um engana-bobo, né? 11-0 contra o foro. Mentira! O Supremo manteve o foro privilegiado com um nome bonito e pomposo, né? De foro por prerrogativa de função, e é um nome mentiroso. Manteve o privilégio. O cidadão comum não é tratado como o barão, é uma reconquista da nobreza. Teve uma discussão enorme. Todos esses 4 aí que votaram a favor de uma diferença mínima, sem nenhuma influência, fizeram discursos violentos a favor do foro, mas não tiveram coragem de votar contra. Quer dizer que, além de enganadores, eles são covardes e continuam com essa atitude em relação a nós. Por exemplo, o juiz Gilmar Mendes fez uma verdadeira catilinária contra os juízes federais do país, com a qual eu concordo bastante. Os privilégios, a justiça é muito ruim mesmo, só que ele tem um rabo de palha imenso, não reparou no próprio rabo de palha e arriscou-se até a pegar fogo nesse rabo de palha, porque o Alexandre de Moraes defendeu os juízes de forma corporativa, tendo apoio de Carmen Lúcia, que ali agiu como se fosse a juíza número 1, a presidente dos sindicatos, dos magistrados e de suas associações. Para nós não muda nada. Nós continuamos cidadãos de segunda classe. Eles que são de primeira classe nos enganam, nos engabelam e nos passaram aquilo que no meu tempo de adolescência, lá em Campina Grande, se chamava de passa-moleque. É isso que o Supremo fez com essa história do foro. Um passa-moleque. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Tenha um bom fim de semana e até! Daqui a pouco, Maria Lídia Flândolo entrevista a deputada federal Mara Gabrilli, do PSDB, sobre o trabalho dela na Câmara neste ano eleitoral. Nós voltamos a falar ao vivo do local do desabamento de um prédio na última terça-feira na região central de São Paulo. Vamos falar com Fernanda Azevedo. Estela, as investigações sobre as causas do incêndio que provocou o desmoronamento do prédio avançaram. 15 testemunhas já foram ouvidas no inquérito instaurado pela Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública, Magno Alves Barbosa, contou que o depoimento mais importante foi de uma mulher que morava num cômodo no 5º andar do edifício. Ela contou que o fogo começou com um curto-circuito em uma tomada onde estavam ligados 3 aparelhos, a TV, o micro-ondas e a geladeira.
2 pessoas dessa família ficaram gravemente feridas com o fogo. Uma criança de 3 anos de idade está em estado grave e o pai dessa criança que tentou socorrê-la teve 2/3 do corpo queimado, está numa situação de saúde melhor. Ele também deve ser ouvido neste inquérito assim que melhorar as condições dele. Bom, nós aqui da imprensa estamos em uma área reservada e determinada pelo Corpo de Bombeiros, um pouco distante do local das buscas. Hoje nós tivemos permissão para nos aproximarmos pela primeira vez desses escombros e acompanhar de perto o trabalho dos bombeiros. Vamos acompanhar. Aqui a gente consegue perceber que ainda há fogo e fumaça, por isso a mangueira para tentar resfriar o terreno. Hoje a estratégia mudou. Os bombeiros utilizam, aí tem como apoio o trabalho de escavadeiras aqui, que retiram o material mais pesado para facilitar as buscas e localização de vítimas. 5 equipes vão vistoriar 70 prédios invadidos em São Paulo. Elas terão 45 dias para apresentar um relatório final sobre as condições de segurança destes locais. Ficou definido que a partir de segunda-feira, uma comissão formada por técnicos da Prefeitura, da Defesa Civil e também da sociedade vai definir os critérios básicos de segurança que vão nortear as vistorias. A partir daí, 5 equipes começam a percorrer os 70 prédios invadidos no centro de São Paulo. E essas equipes têm 45 dias para apresentar o relatório final e dizer o que pode ser melhorado na segurança ou também sugerir a remoção das famílias. Os movimentos que lutam por moradia, que participaram desta reunião hoje aqui no Ministério Público e que representam o sem-teto de pelo menos 50 dos 70 prédios invadidos, também vão integrar essas equipes. Não podemos ser contra melhorar a situação, porque como a gente sabe que a moradia vai demorar muito para sair, a gente precisa melhorar a qualidade de vida. O que nós não aceitamos é partir do princípio que todo mundo vai ser removido, que todo mundo é criminoso e tudo mais. Nada disso. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de restringir o foro privilegiado de deputados e senadores. Ao limitar o foro privilegiado aos crimes cometidos por parlamentares durante o mandato e por fatos relacionados ao cargo, o Supremo deu uma contribuição para atenuar a impunidade no país. Muita gente não tem ideia da importância dessa decisão, mas a Lava Jato ajuda a explicar. Nessa operação, a Lava Jato, os corruptos sem mandato estão em cana, inclusive Lula. E os réus com mandato continuam impunes depois de 4 anos de investigação. O primeiro privilegiado a ser julgado pelo Supremo, em sessão marcada para o próximo dia 15 de maio, será um deputado do baixíssimo clero, Nelson Meurer, do PP. A decisão do Supremo, tomada por maioria de votos, depois de 2 pedidos de vista que retardaram o veredito por quase 1 ano, é uma vitória, mas convém não baixar a guarda. O inimigo continua na trincheira. Nas próximas semanas, será necessário acompanhar o filtro que os ministros do Supremo adotarão para selecionar os processos que descem para a primeira instância e os que permanecem em Brasília. Venceu-se mais uma batalha, mas a guerra está longe de acabar. E os larápios que se escondem atrás de mandatos já esboçam uma reação. Vão elevar a pressão para que o Supremo volte atrás na regra que permitiu a prisão de condenados na segunda instância. Isso seria um prêmio para todos os políticos que terão os seus processos enviados para a primeira instância. Os que recebessem punições duras poderiam continuar recorrendo em liberdade não apenas à segunda instância, mas até à terceira e à quarta instância. Os processos se arrastariam por anos a fio e tudo morreria novamente no Supremo Tribunal Federal, com direito à prescrição e impunidade. Boa noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios dos parlamentares do Congresso Nacional em ano eleitoral. A entrevista foi gravada. Entrevisto a deputada federal do PSDB, Mara Gabrilli, que está no 2º mandato e é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara Federal. Muito obrigada, Mara, por estar conosco. Mas antes de entrar no nosso tema, que é política, etc., eu observei que você
está monitorando a sua cadeira. E vejo isso com um aspecto diferente das muitas vezes em que esteve aqui e eu a entrevistei. Conta pra gente sobre esse avanço. 22 anos, Maria Lídia, sendo empurrada. E 22 anos trabalhando diariamente meus braços para fortalecer. E até que chegou uma hora o movimento começou a aparecer, a ponto de eu conseguir pilotar a cadeira. Você imagina a diferença que é na minha vida, né? Eu falei, puxa, e um braço saiu do zero, aí eu arrisquei colocar o outro. E agora os dois dirigem. Os dois. Os dois braços estão dirigindo. Que importante, importante. Que conquista. Muito grande. Né? Uma conquista muito grande. Eu pareço uma criança, às vezes, andando, vendo os lugares, porque faz muita diferença. Traz, é um lado da independência, né? Mobilidade. Que bom, parabéns, viu, Mara? Obrigada, e que esse avanço prossiga, né? E que você tenha outras conquistas a nos relatar na próxima vez. Por isso que eu brigo tanto pela reabilitação nesse país. Porque quando é bem feita e as pessoas têm oportunidade, elas realmente conseguem melhorar e ter muito mais saúde. Agora vamos às durezas da vida. Mara, o seu nome foi indicado para representar o Brasil no Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ocorre que nesse comitê, a América Latina tem um só representante. E dentre os 18, só uma mulher. Só uma mulher. A sua candidatura tem chance? Eu tenho que acreditar que tem chance. Eu estou trabalhando para isso. E além de eu ser mulher, latino-americana, que eu estava na última eleição, quando nenhuma mulher foi eleita, eu ainda fui relatora da Lei Brasileira de Inclusão aqui no Brasil, que é praticamente a convenção da ONU regulamentada. Então, nós seguimos totalmente o norte da convenção para redigir essa lei, né? E, puxa, eu ouvi alguns países falarem, nossa, a gente não é um Brasil que tem uma lei que consegue monitorar a convenção. Então, é mais uma característica que eu acho que eu posso, tem muita troca boa aí, né? Eu posso levar conquistas brasileiras e também trazer muitas histórias de sucesso, muitos projetos importantes para o Brasil conhecer também. Em relação aos países da América Latina, como você avalia, né, a posição do Brasil nas conquistas dos direitos da pessoa com deficiência? Olha, Maria Lídia, o Brasil tem tido muitas conquistas, né? Principalmente porque hoje a gente tem uma lei também que garantiu direitos às pessoas em todos os setores, na saúde, na educação, no transporte, na cultura, na infraestrutura das cidades. Mudou a legislação de calçadas do Brasil. Os parlamentares lá na Câmara Federal têm interesse? Ou indiferença? Não, tem muitos parlamentares interessados, tem muitos indiferentes. E tem muitos que não têm nem noção do quanto essa lei é abrangente. No Brasil nós vemos aí um anseio muito grande por uma nova política, pelo novo na política, aparecendo nas redes sociais muitos movimentos que estão se apoiando em partidos, já candidatos, né? Pessoas desses movimentos. Mas eu vi uma pesquisa que de cada 10 parlamentares, lá no Congresso Nacional, 9 serão candidatos à reeleição. Você acha que esses mesmos parlamentares têm chance ou que possa haver uma renovação expressiva no Congresso Nacional? Olha, eu acredito que vai haver uma renovação. Eu não sei se tão expressiva assim. Eu realmente acredito que o brasileiro já passou por tantas nos últimos anos e que está com um olhar um pouco mais diferenciado para fazer sua escolha. Nós somos responsáveis por esse Congresso, né? Sem julgamento de valores, eu acredito que hoje o brasileiro perceba o quanto é importante ele
pesquisar mais e entender melhor na hora de dar o voto dele. Mas eu vi que o seu nome foi cogitado e até citado aqui numa entrevista em que eu fiz, como sendo um nome para o Senado, nome do PSDB de São Paulo. E aí eu já quero saber se Mara Gabrilli vai topar essa empreitada ou vai se candidatar à reeleição? Eu coloquei o meu nome à disposição do partido como pré-candidata ao Senado. E tenho lá, né? O PSDB sempre tem bons quadros, né? Tem o Ricardo Trípoli, que é meu amigo, que é da bancada, o Cauê Macris, que eu não tenho tanta proximidade, mas o pai dele, o Vanderlei, é da minha bancada, outra pessoa que eu admiro. Mas eu coloquei meu nome à disposição do partido e tenho toda a energia, disposição e vontade de ampliar o meu trabalho. Representar o estado de São Paulo. Representar o estado de São Paulo, embora eu seja uma deputada que represente, né, a população paulista, mas não adianta, eu trabalho para 220 milhões de brasileiros. E os temas que eu trabalho, que são temas muito ligados aos direitos humanos, como a pessoa com deficiência, doenças raras, um mandato de Senado faria uma bela diferença nesse trabalho. E eu agradeço muito sua entrevista, Mara Gabrilli, e muito boa sorte. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. No esporte, o Corinthians perdeu a primeira partida pela Libertadores da América ontem jogando em casa e acirrou a disputa ali para uma vaga na próxima fase da competição no Grupo 7. Noite de novidades, de emoção do lado de fora e de dentro da arena. Noite de Libertadores. O que o torcedor não poderia imaginar é que veria o Independiente fazer 1-0 logo aos 2 minutos. E olha, o segundo gol não veio por pouco. Cássio e o travessão salvaram o Corinthians. O pesadelo no primeiro tempo continua aos 24 minutos. Após a cobrança de escanteio pela esquerda, Romero faz gol contra. 2-0 Independiente. Mas o Corinthians, enfim, dá sinal de vida. Aos 31 minutos, o mesmo Romero aparece bem no pivô. Gira bonito e deixa Jadson na cara do gol. O camisa 10, com categoria, diminui e recoloca o Timão no jogo. O Timão, em busca do empate, ainda ficou com um jogador a menos após a expulsão de Emerson Sheik, que havia acabado de entrar no jogo. Final em Itaquera, Corinthians 1, Independiente 2. Apesar da derrota, a primeira nesta Libertadores, o Corinthians segue na liderança do Grupo 7, mas agora é seguido de perto pelo próprio Independiente e pelo Deportivo Lara, ambos com um pontinho a menos que o Timão. O Milionários da Colômbia é o novo lanterna do grupo. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. A Libertadores está apenas no começo. Palmeiras e Santos estão classificados, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio também devem avançar. Ruim ficou para o Vasco, que deu adeus à classificação ao ser goleado em casa pelo Cruzeiro. Mais que ganhar o torneio, os clubes brasileiros sonham com o Mundial de Clubes da FIFA, por enquanto disputado no final do ano e assim deve ser pelos próximos 3 anos. Mas a entidade máxima do futebol estuda a organização de um novo torneio a ser disputado a cada 4 anos com 24 equipes. Entre eles 12 europeus e 5 sul-americanos com premiação milionária. A primeira edição seria em 2021. Em princípio, a Liga Europeia é contra a realização do novo campeonato. Mas a FIFA aposta dos altos valores que investidores estão dispostos a colocar na realização não só de um novo Mundial, mais amplo e disputado, como também numa Copa de Nações que substituiria a Copa das Confederações, extinta recentemente. Para convencer os reticentes europeus, fala-se em 85 bilhões de reais para os 2 torneios. Sendo que no Mundial de Clubes, a premiação para o campeão poderia atingir a incrível marca de 100 milhões de reais, algo em torno de 30 milhões de dólares. É muito dinheiro. Uma ótima argumentação contra a tese de que não há espaço para um já inchado calendário. Enquanto isso, os sul-americanos sonham com a definição do torneio. Além do dinheiro em questão, entra em jogo também a visibilidade
e o prestígio em caso de conquista de título. Claro que ser campeão vai ser muito mais difícil do que no formato atual. E olha que no atual formato não é nada fácil já. Para se ter uma ideia, o último time sul-americano campeão foi o Corinthians em 2012. De lá para cá, ninguém foi páreo para os gigantes europeus. Caso confirmado, vai ser um torneio gostoso de se ver. Entretanto, estará longe ainda de superar a Liga dos Campeões da Europa. Este sim, o principal torneio de clubes do mundo. Boa noite. O Tribunal de Justiça da Primeira Região concedeu prisão domiciliar ao ex-ministro Henrique Alves do MDB. Ele está preso desde junho do ano passado na Operação CEPS, que investiga o suposto esquema de propinas envolvendo o financiamento do Fundo de Investimento do FGTS, administrado pela Caixa. O desembargador Ney Belo entendeu que a prisão preventiva não se justifica mais porque os processos de Alves já estão em fase final e ainda sem julgamento. Daqui a pouco, mais informações sobre a investigação da queda do prédio no centro de São Paulo na última terça-feira. Até já. Neste domingo, tem muita emoção na Liga de Basquete Feminino 2018. Chegou a hora da semifinal. Acompanhe ao vivo o grande confronto entre Blumenau e Vera Cruz Campinas. Confira todos os detalhes deste jogaço com narração de Vini Rodrigues e comentários da medalhista olímpica Janete. LBF 2018, neste domingo, 3 da tarde. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Atenção, a Veste Casa garante o melhor presente para sua mãe. Você encontra aqui. É o mês das mães Veste Casa. Cobre leito Queen 260 fios de R$ 99,99 por apenas R$ 69,99 cada. É isso mesmo, só R$ 69,99 cada. Lençol 260 fios com ou sem elástico a partir de R$ 16,99 cada. Fronha 260 fios por apenas R$ 5,99 cada. O mês das mães é aqui, na Veste Casa. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Os fatos que movimentam o Brasil e o mundo não param. E o jornalismo da Gazeta também não. Cumprir integralmente a legislação brasileira anticorrupção. A oposição diz que a situação é grave. É acusado de desviar mais de R$200 mil. A base do governo afirma que não há fatos comprometedores. Tudo o que é importante está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Responsável pela invasão do edifício que desabou no centro, integrante do movimento Luta por Moradia Digna já foi condenado por dar calote em tarifas públicas em processo referente a outra invasão. A repórter Fernanda Azevedo tem mais detalhes.
É isso mesmo, Gabriel. A informação é de que Ricardo Luciano Lima, que é coordenador desse movimento responsável por essa invasão do prédio que desabou, foi condenado em 2016 a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime semiaberto por furto qualificado. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele furtava a água da Sabesp em uma ligação clandestina em uma outra invasão no Largo São Jorge do Belém, que tinha 70 pessoas. E um detalhe, segundo a denúncia, ele cobrava R$300 de aluguel de cada família, com a justificativa de pagar pelas taxas da prefeitura, como água e luz. A Sabesp estima que a dívida dele é de R$70 mil. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Violentas tempestades de areia no norte da Índia deixam ao menos 90 mortos e 160 feridos. A tempestade atingiu principalmente a cidade de Agra, 175 quilômetros ao sul da capital Nova Delhi, onde fica o Taj Mahal. Os ventos de 130 quilômetros por hora derrubaram muros e casas de barro, enquanto os moradores dormiam. Autoridades recomendaram que a população durma na rua até o fim da tempestade. Os serviços de emergência disseram que o número de vítimas pode subir, já que os resgates ainda estão sendo feitos. Novas tempestades de areia, acompanhadas de chuva forte, são esperadas nas próximas 48 horas no país. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, é aniversário do Todo Seu. E para comemorar, Daniel canta grandes sucessos de sua carreira.